Boa noite. Está começando mais uma edição do Força Empresarial no seu ano 18. O único programa da televisão de Goiás que fala do crescimento da nossa economia e da expansão empresarial em todo o estado. Hoje nós vamos trazer para você, telespectador, torcida do Goiás, um gestor competente, simples, humilde e muito trabalhador. Dr. Marcelo Almeida, presidente do Goiás. Ele fala sobre a gestão, fala como é que ele começou no Goiás Esporte Clube. Acompanhe com a gente aqui na tela da Fonte TV. A gente estava falando aqui sobre a questão de paixão. Você mexe muito com o seu emocional. No futebol você lida com vitórias, você lida com derrotas, mas às vezes acontece de que você está ali ganhando 5 jogos consecutivos, um exemplo, e de repente você perde um jogo, parece que tudo que você fez está tudo errado, né? E essa crise, ela bate na porta da presidência praticamente todos os dias, porque o futebol ele é feito de problema. Eu brinco que às vezes eu estou sem problema num determinado dia, eu falo assim, vamos ali procurar um problema? Basta sentar na cadeira de presidente do Goiás Esporte Clube, que ali rapidamente chegam inúmeros problemas. Por quê? Porque o futebol é isso, a emoção do futebol é isso. Você lida com momentos de felicidade e logo em seguida você lida com momentos de muita angústia. Vitória, derrota. Existe uma linha muito tênue que divide a felicidade e a tristeza. É do céu ao inferno? Muito rápido. Muito rápido, né? Você está no céu, você vai para o inferno, você está no inferno, você vai para o céu. Assim, e isso chama-se resultado. O futebol, ele cobra muito resultado. Recentemente, nós tivemos aí uma fatalidade de não termos conquistado o Campeonato Goiano. Fomos muito cobrados demais. E algumas semanas depois, a gente está aí pontuando num campeonato, talvez um dos mais difíceis do mundo, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, onde a gente está muito bem classificado, bem colocado, bem pontuado, e de repente a gente estava triste e agora a gente está vivendo um momento de muita alegria. Como é dirigir um clube empresa? O Goiás é um clube empresa? Nós estamos procurando, pouco a pouco, fazer com que o Goiás torne-se um clube empresa. Existe uma tendência mundial de que hoje, para que você possa continuar existindo nesse mundo da bola, que você consiga meio que associar a ideia de futebol com empresa. Isso é uma coisa que, inevitavelmente, todos os clubes que queiram sobreviver, que façam isso. Você tem que mensurar muito essa questão de custos. Hoje o futebol está extremamente caro, os custos de jogador de futebol são extremamente caros e você tem que ter muito pé no chão para fazer qualquer tipo de negócio. Porque daqui a pouco, se você traz jogadores que custam muito, mas que correm um risco de não produzir aquele custo que ele tem, aí de repente pode começar a entrar num redemoinho sem fim. Agora, você também é empresário, bem-sucedido no ramo de construção civil? Eu fui para esse ramo também. Antes de eu começar a medicina, eu fiz um pouco de engenharia, gosto muito dessa área, mas confesso que agora tive que me afastar, porque eu não dou conta, né? É muita coisa demais para pouca cabeça de menos. E como eu gosto muito do futebol, e eu devo muito ao Goiás, eu estou no Goiás desde 1996. O Goiás ele me proporcionou muita coisa dentro da medicina, então eu devo muito para o Goiás. E é uma forma que eu estou tendo aqui de retribuir tudo aquilo que o Goiás me ofereceu. Então acho que oferecendo um pouco do meu trabalho, um pouco daquilo que eu aprendi durante muitos e muitos anos, eu acho que eu estou dando isso para o Goiás de presente, retribuindo aquilo que ele me deu durante muitos anos. É verdade que você dirige o Goiás também da sua casa? Porque você tem um prédio de frente para o Goiás, é verdade? Eu participo de uma sociedade num prédio aqui. Não, mas eu não moro aqui perto, não. Mas eu dirijo o Goiás 24 horas. O tempo inteiro. Assim, eu dou a liberdade para aquelas pessoas que estão do meu lado, porque a gente não consegue dirigir um clube do tamanho do Goiás sozinho. Então eu tenho toda uma equipe de pessoas fantásticas, de pessoas excelentes, que me monitoram, me municiam de informações, que me ajudam nessa gerência dioturna
pelo fato de que, como eu disse, o Goiás é muito grande. Impossível uma pessoa só gerenciar. O Goiás hoje ele adquiriu um tamanho cujo orçamento anual supera de muitos municípios goianos. Então isso é uma situação extremamente difícil. Agora, quantos funcionários tem o Goiás hoje? O Goiás hoje, contando com jogadores, supera o número de 350 funcionários. O Goiás ele tem, são 3 estruturas, a estrutura da Serrinha, a estrutura do centro de treinamento e tem também a estrutura do Coimbra Bueno. Então são grandes estruturas onde pratica-se escolinha, futebol profissional, futebol amador. Então a gente tem essas estruturas todas que custam muito para o Goiás e que dão muito trabalho para serem mantidas no dia a dia. Agora, o custo é muito maior do que a despesa? Esse é exatamente aquele cuidado que a gente tem que ter, porque hoje o futebol está muito difícil. Você arrecadar dinheiro no futebol é muito difícil. De vez em quando se vende um jogador, não é todo dia que isso acontece. E se você não tomar cuidado, as despesas ficam maiores do que suas receitas. E quando a gente está frente a um desequilíbrio desse, é muito perigoso, porque desastres financeiros acontecem exatamente quando você tem essa desarmonia entre receita e despesa. Agora, o senhor falou que a medicina te ajudou demais, exatamente pelo equilíbrio emocional que você tem. Mas, em momento nenhum, isso se desequilibrou emocionalmente em função dos resultados, da cobrança e, consequentemente, você não levou isso para a medicina, você não levou o descontentamento, a insatisfação de um resultado? Eu procuro tentar dividir muito a minha vida e procuro não levar os problemas para minha casa. E não procuro levar o Goiás para dentro do meu consultório. Da mesma forma que eu procuro não trazer o meu consultório para aqui para dentro. Então, eu consegui dividir muito bem isso dentro da minha cabeça. Não é uma situação muito fácil. Como eu disse, os problemas maiores da minha vida estão aqui dentro. O futebol ele é problema constante. E te respondendo a pergunta, se eu já tive algum momento de desequilíbrio, lógico que sim. Por mais equilibrado que eu seja, às vezes a gente passa por momentos de desconfortos, porque o futebol você é muito cobrado. E o presidente de um clube, ele, a princípio, ele é o chefe da operação. Se o jogador não faz um gol, a culpa, às vezes, é do presidente, que nem lá dentro do campo está. Né? Então, mas isso eu já acostumei, eu lido muito bem com essa situação. E eu digo para muitas pessoas, você ser presidente de um clube, isso aqui significa, para mim, talvez a melhor das universidades. A universidade da vida, né? Porque você aqui dentro, você aprende a lidar com o ser humano, que é o que a gente costuma fazer aí fora. Bom, um detalhe que me chama muito a atenção é o seu equilíbrio emocional, a sua presteza, a sua educação, porque parece que quando eu te conheci, eu fazia inclusive cobertura no Goiás, eu te conheci de roupa branca, sapato branco e tudo, e sendo extremamente educado, com atenção especial para com os jogadores, e você se tornou presidente. Esse equilíbrio você não perdeu, você já disse aqui, mas o que mais te chama a atenção? Se você saísse do futebol, você voltaria para o futebol? Não sei te dizer se eu saísse do futebol. Hoje o Goiás não, o futebol ele te consome muito. Às vezes você chega em casa depois de sair aqui do clube, você está fadigado. Você vai para um jogo, mesmo que às vezes você ganhe, você acaba aquele jogo muito desgastado. E esse constante desgaste que você tem durante... são 3 anos, depois que a gente mudou o estatuto nosso, são 3 anos que o presidente fica aqui. Ainda bem que sem direito de reeleição, porque antigamente tinha reeleição. Então, o desgaste que o futebol o desgaste mental que ele te proporciona é muito grande. Então, eu acho que depois que eu completar os meus 3 anos, eu vou me sentir com um dever cumprido. Agora, o Goiás caiu para a 2ª divisão na sua mão. E subiu na sua mão também para a 1ª divisão? Não, o Goiás ele não caiu na minha mão. Quando eu assumi o Goiás, eu era vice-presidente, o presidente que me antecedeu, por motivos particulares, ele deixou o clube, eu assumi e ele estava na Série B. Nesse ano, eu assumi no finalzinho de 2017.
O Goiás ele estava numa situação extremamente perigosa, quase que descendo para C. Nesse instante, o Goiás ele conseguiu se manter na B em 2017 e em 2018, de fato, eu assumi a presidência, quando nós tivemos a eleição. Então, eu assumi, de fato, como presidente eleito no ano de 2018. O meu mandato é 18, 19 e 20. Em 18, Goiás na Série B, terminamos, graças a Deus, em 2018, na Série A, depois de 3 anos longe da Série A. Então, eu consegui levar o Goiás para a Série A. Estamos, esse ano, 2019, na Série A. Mais uma vez, eu disse, tendo um desempenho bastante satisfatório. Estamos hoje em 6º lugar. Se Deus quiser, terminaremos na Série A bem classificados. E se Deus quiser, no final de 2020, quando o meu mandato se encerra, eu quero deixar o Goiás onde ele merece estar, que é na Série A. A receita que o Goiás tem hoje é uma das melhores receitas do Brasil? Você pode considerar assim? Não, muito longe disso. Hoje é um tema que eu gosto de discutir, um tema que me assusta muito, pelo fato de que hoje a receita do Goiás ela está um pouco distante da receita dos clubes, vamos dizer, do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Esses clubes, eles são clubes que têm um faturamento muito, mas muito maior do que o nosso. Obviamente, são clubes que já tiveram grandes conquistas nacionais e internacionais, e pelo fato de que estão ali num eixo onde o dinheiro circula com mais facilidade. Infelizmente, o nosso estado ele está fora desse eixo, consequentemente, isso em todas as áreas. O futebol não é diferente, e eu diria que o faturamento do Goiás hoje ele está muito aquém de outros clubes que estão nesse eixo que eu disse. Fala para o telespectador, quando você já foi indagado sobre o Goiás, era um fabricador de craques. Seleção brasileira de novos, seleção infantil, seleção juvenil, até na profissional o Goiás já chegou. Por que parou? Não paramos. Hoje nós temos uma categoria de base que serve como exemplo para muitos times grandes do Brasil. Hoje nós temos uma estrutura de dar inveja a clubes de ponta do futebol nacional. Hoje nós temos a gente chama de Casa do Atleta. Recentemente até, depois daquela tragédia que tivemos lá no Flamengo, os olhares se voltaram para as categorias de base por conta de que muitos desses jovens que praticam futebol nas categorias de base do futebol nacional, muitos vivem em alojamentos muito precários, diferentemente da gente. O nosso alojamento é um alojamento de primeira linha, eu digo que é um hotel 5 estrelas que a gente dá para esses jovens, porque exatamente pensando que é dali da base que os times podem colher seus frutos. Eu acredito muito que no futebol, aqueles times que conseguirão sobreviver a essa crise, exatamente aqueles clubes que conseguem produzir jogador. É uma fábrica. Nós temos uma fábrica e a matéria-prima chama-se jogador. A gente tem que produzir, vender. Isso é bom para os cofres do clube, isso é bom para toda a estrutura do clube. E a gente tem feito isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, no nosso time principal, nós temos o Léo Senna, que é um jogador de alto destaque. Nós temos o Jefferson, que é o lateral esquerdo também, que está numa crescente muito grande. O David, que é o nosso zagueiro, que é prata da casa. E tem o Michael, porque a gente não pode negar que o Michael chegou aqui com 19 anos de idade, não foi formado aqui, mas essa lapidação final que está sendo dada no Michael está sendo dada aqui. Então, ou seja, nós temos 4 atletas que são da casa. É verdade, eu queria saber a sua opinião, é verdade que o Goiás continua sendo a vitrine do futebol brasileiro, ou seja, quando um técnico não está nos grandes clubes do Brasil, ele vem para Goiás e aí todo mundo fica querendo contratar esse técnico. É verdade também que quando o Goiás fabrica um jogador, todo mundo sabe como é a origem desse jogador, a decência desse jogador, como é que é preparado esse jogador para jogar no time principal. Isso acontece ainda hoje ou parou? Acontece. Isso vem lá de trás, isso é histórico, né? O Filipão, poucas pessoas sabem
que o Filipão ele praticamente teve início da sua carreira aqui no Goiás Esporte Clube. Existiram vários e vários técnicos que tiveram passagens aqui no início. Cuca é um outro exemplo. O Cuca ele começou sua carreira aqui. Anderson Moreira começou praticamente sua carreira aqui. Então tem vários técnicos e vários atletas também que já passaram aqui e que tiveram conquistas nacionais e internacionais. O Josué, que foi para a seleção brasileira, foi jogar na Alemanha. Tivemos o Dil, tivemos o Fernandão, tivemos o Danilo. E tivemos vários e vários craques que tiveram passagem por aqui e que se destacaram nacional e internacionalmente. O que é mais difícil no futebol? Mexer com a emoção. Acho que isso aí é o que o mais difícil. Eu já ouvi de um dirigente, eu não sei se você vai concordar comigo, que o mais difícil no futebol é você contratar. Por quê? Você pega um jogador, você vai lá, faz várias viagens, você vê ele está arrebentando num clube. Você vai, não, fiz uma grande contratação, chega aqui, ele não rende nada. Por que isso acontece? Porque o futebol não é uma matemática. O futebol não é uma ciência exata. Às vezes você vê o jogador jogando num determinado clube e de repente você pensa, aquele cara vai vir para cá e vai dar certo. Mas existem muitas outras coisas que estão envolvidas que às vezes passam desapercebido. De repente, por exemplo, eu já vi vários jogadores que saíram do Brasil e foram lá para fora. Chega lá fora, ele vai jogar num clima adverso. Ele vai ter uma alimentação que é uma alimentação muito diferente daquela que ele está habituado a comer. Ele vai estar longe dos seus familiares. Então, isso impacta muito, porque hoje o futebol ele é muito psicológico. E isso acontece também conosco. De repente, você vai no interior, busca um jogador, e de repente ele sai para longe do pai, da mãe, da namorada, da esposa. Ele sai de casa, fica sozinho. Então, assim, o futebol é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, porque esse tipo de coisa acontece. Não é uma matemática, não é uma ciência exata. Às vezes você não tem como prever aquilo que vai acontecer. Você já fez história no Goiás? Você já está na história do Goiás em função de que você subiu o Goiás para a primeira divisão, está numa boa, está entre os principais clubes do Brasil hoje na tabela de classificação. E aí, você acha que a sua história já está escrita? A história a gente escreve, né? E falar que ela está escrita, eu acho que eu tenho muita coisa por fazer ainda aqui no clube. Eu cheguei no Goiás em 1996 como médico, hoje são praticamente 23 anos que eu estou aqui. Eu fiz minha história no departamento médico, fiz minha história por ter conhecido várias pessoas. Aqui dentro do clube eu tenho vários e vários amigos, talvez o maior patrimônio que a gente tem na vida da gente é a amizade que a gente constrói. E agora eu estou fazendo uma coisa que é diferente, né? Eu estou fazendo uma política, eu estou dirigindo um clube de peso no cenário nacional e eu confesso que talvez seja o momento mais difícil que eu esteja vivenciando aqui dentro. Ser médico, como eu disse, ter sido médico do Goiás, muito mais fácil do que ser dirigente do clube. Mas a minha história eu ainda não escrevi, não. Eu continuo escrevendo minha história porque eu acho que assim, eu posso oferecer muito mais ainda do que eu já ofereci. Você é invejado dentro do Goiás? Eu costumo dizer que um clube de futebol é um mini mundo político. Aqui dentro, obviamente respeitando as proporções, é a mesma coisa que acontece no mundo político lá fora. Lá fora você tem prefeito, você tem governador, você tem presidente, você tem deputado, vereador, etc. E lá fora você vive esse mundo da cobiça, você vive esse mundo da inveja. Eu transplanto esse mundo lá de fora para aqui para dentro. Óbvio, isso aqui existe, mas eu sei conviver, convivo, mas tiro isso de letra. Tira de letra? Faço, isso Você é feliz? Muito feliz. Muito Como presidente do Goiás, que eu estou te perguntando. Como eu te falei, a felicidade dentro do futebol ela é conquistada através dos resultados. Hoje eu estou feliz. Estamos tendo aí uma campanha excelente nesse início de campeonato brasileiro. É óbvio que daqui a pouco vão vir algumas derrotas, aí de repente baixa a tristeza. Então, ou seja, o futebol é feito de alegrias e tristeza. Não, mas é porque eu estou querendo dizer o seguinte, porque pelo que você já representou, pelo que você já fez para o Goiás até hoje, desde 95 até hoje, você se sente um homem feliz, realizado? Olha, eu fiz muito pelo clube, mas eu sou uma característica minha. Parece que eu não satisfaço, eu não consigo
entender que eu já cumpri o meu papel, mesmo já tendo feito muito pelo Goiás, eu entendo que eu ainda tenho muito por fazer. Eu acho que eu tenho ainda, como eu disse, eu tenho uma história ainda para escrever. Eu termino meu mandato daqui no final de 2020 e eu tenho como obrigação entregar o Goiás para o torcedor na Série A. Então, ou seja, eu tenho isso como obrigação minha. Eu queria fazer uma pergunta para você, eu queria que você usasse a sua mesma franqueza e a transparência. Para você entrar no Goiás, para você chegar à presidência, tem que pedir bênção para o Ailê? O seu Ailê, ele é uma história viva do clube. O seu Ailê, ele tem uma história de 55 anos. Eu tive uma simpatia, tenho uma simpatia muito grande pelo seu Ailê, como eu também acho que ele tem uma simpatia muito grande por mim. Eu digo, sem vergonha nenhuma, se o seu Ailê, se eu não tivesse essa boa relação, eu talvez não conseguisse ter sido eleito presidente do Goiás. Não que isso seja uma regra, mas eu acho isso uma coisa muito interessante, porque o seu Ailê conhece o Goiás como a palma da mão. E eu gosto muito de pedir orientações, porque uma pessoa que tem 55 anos de história, essa pessoa ela tem algo para contribuir. Então, de vez em quando, eu bato na porta dele e vou pedir uma opinião. Você gostou da fala do presidente do Goiás Esporte Clube, Marcelo Almeida? Agora nós vamos até o Ceasa conversar com o Santino, um dos mais tradicionais empresários lá do Ceasa. Santino do Mamão Formosa. Acompanha com a gente aqui na tela da Fonte TV. Como é que você chegou no Ceasa? Eu cheguei na Ceasa através assim, de um pessoal que eu estava trabalhando lá em Mara Rosa e me chamaram para nós trabalhar aqui na Ceasa. E eu vim em 1984 trabalhar como vendedor nas lojas. E aí nós trabalhava no racho. O que desse lucro, metade era minha e metade era da pessoa, sabe? E hoje nós estamos aqui com o depósito nosso aqui na Ceasa. Você vendeu picolé também? Vendi picolé, salgado, limão na feira, Dom Bosco ali, sabe? Você ralou muito, hein? Ralei muito, mas graças a Deus eu estou muito grato pelas pessoas que me trouxeram para Goiânia, que eu estou aqui hoje. Santino, e hoje, quantos funcionários você tem aqui no Mamão Formosa? Hoje nós somos 9 funcionários. 9 funcionários? Você paga rigorosamente em dia? Tudo em dia, nenhum. Mas faltar dinheiro para nós do que é para funcionário. Agora, você tem muitos clientes em Goiânia que vende o mamão? Tem vários clientes nossos aqui, muito bom. Dois. Supermercado Supermix, na rua 74, e o supermercado Super Sim, que é antigo Unibom, no bairro Goiás, e a pousada do Rio Quente, que é um dos melhores clientes que eu tenho. Essa semana, inclusive, você vendeu 1 tonelada para eles? Com quantos quilos de mamão? Essa semana pegou 1.200 quilos de mamão. E você vende quantos caminhões de mamão por semana aqui? Vende 2 caminhões por semana. 2 caminhões por semana tem quantos quilos? A faixa de 20 a 24 mil quilos por semana. E é rigoroso. Aqui no Ceasa não tem fiado, né? Não tenho fiado, mas a gente recebe direitinho e vende mais à vista, né? Além do mamão, eu vendo manga, abacate, maracujá, limão e manga palma e manga tome. É verdade que você faz entrega também? Fazemos entrega em qualquer supermercado, é só ligar no 3522-9174. Tá eu aqui e a Angélica para atender no melhor possível. Quem é a Angélica? A minha filha. Ela que manda aqui? Braço direito, Seu braço esquerdo e direito. Tudo ela que faz tudo. Eu agradeço muito a Deus pelo eu ter uma filha que nem ela, sabe? E você tem funcionário aqui, todos os funcionários gostam muito de você também, eu percebo isso. Eu acho que todos gostam de mim porque eu sou muito bom, eu trato todo muito bem, sabe? Sei. E o Ceasa, é bom trabalhar aqui? É bom, não tem outro lugar melhor do que trabalhar na Ceasa. Você vê, meio-dia, 1 hora, a gente vai embora tranquilo, vai descansar. A gente vem de madrugada, 4 horas da manhã, eu levanto, faço meu cafezinho margozinho, gostoso, né? E vem 2, 3 horas da tarde, a gente vai embora tranquilo. O movimento grande aqui é que horas? O movimento bom mesmo é das 5h30 até 8h30 da manhã. Aí a ficha cai mesmo. Aí você tem que pisar, pular que nem pipoca.
Osmar Guimarães Júnior faz aqui? Eu faço a conferência, ajudo também a cuidar, organizar as coisas, tirar pedido, ajudo a vender às vezes. Quando o patrão atrasa um pouquinho, eu abro o depósito, fecho nas horas necessárias e faço entrega na rua também. E você praticamente é o braço esquerdo dele ou o braço direito? O que ele fala é isso. O braço direito, o braço esquerdo. Trabalha com ele há quanto tempo? Tem 9 anos. Gosta de trabalhar aqui? Gosto sim, lugar bom. Por quê? São muito honestos, sinceros e não deixam faltar salário. São muito pontual com as obrigações deles e às vezes até com as obrigações que não são deles. Então se torna uma família, né? Eu queria saber por que vocês trabalham com tanta alegria aqui no Ceasa. Eu acho que pelo tempo de casa, o tempo de união que tem assim, a turma aqui, se tornou uma família já, né? A gente passa mais tempo aqui do que em casa, então a gente prioriza muito estar junto aqui e acaba tendo que ter um sorriso no rosto também para atender os clientes com melhor qualidade. Haroldo, quanto tempo você trabalha aqui no Mamão Formosa? Aqui tá por volta dos 7 anos já ou mais. Qual que é a sua função aqui? É embalador. O que é embalador? Embalador é pegar o mamão e embalar na caixa. Embala na caixa? Como é que embala na caixa? Explica pro telespectador. É que eu pego o mamão, né? Seleciono direitinho, ver se não tem estragado. Coloco ele na caixa direitinho, arrumadinho, pro cliente ver, gostar e levar a mercadoria. Pois é, mas o mamão, você põe alguma coisa para ele não amassar? Colocamos sim um jornal por baixo para não amassar e nem arranhar ele. É bom trabalhar então no Ceasa? Com certeza, o César é bom demais para trabalhar. Pagamento em dia? Tudo certinho, não tem atraso, não tem problema, não tem nada. Tudo organizado. Por que vocês trabalham com tanta alegria? Porque, primeiramente, o ambiente que nos favorece isso aí, né? O pessoal é gente boa, mas os patrões são pessoas legais, pessoas boas. Então não tem o que reclamar desse pessoal. Alô cidadão, alô empresário, o Sicoob Goiânia tem o mais confiável sistema cooperativo, onde o cliente tem ganho real. Você é a nossa meta. Acesse www.sicoobigoiania.com.br ou então ligue 3541-3787. Sicoob, esperando você. É isso aí, eu volto na próxima semana com mais novidades para você aqui na Fonte TV com mais força empresarial. É isso aí, muito obrigado e até lá.